Abra suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21. Vocês conhecem, né, essa passagem? O Senhor tem falado muito ao meu coração. Eu já preguei algumas vezes sobre a mulher cananeia, mas durante esses dias tem queimado essa palavra dentro de mim. E desde de manhã, o Senhor tem falado muito forte na consagração, hoje, através dos louvores, através da ministração do Iago. E o Senhor vai continuar falando, amém? Através da sua palavra. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A palavra do Senhor, ela vai dizer que Jesus, ele se retirou para uma cidade, para essas cidades, essas cercanias, a cidade de Tiro e de Sidom. Essas cidades, elas ficavam no noroeste da Galileia. Em Marcos, no capítulo 7, vai dizer que Jesus, ele queria se afastar da multidão e ele queria se manter em segredo naquele lugar. Então ele foi para essa cidade. Só que ao chegar nesta cidade, esta mulher, que Mateus chama de mulher cananeia, foi ao encontro de Jesus. Marcos chama esta mulher de a mulher cirofenícia. Marcos diz que ela nasceu na Grécia e que ela é de origem cirofenícia, ou seja, era uma mulher cananeia, ela tem descendência cananeia. E se nós formos estudar na Bíblia sobre os descendentes dessa mulher, nós vamos ver que os cananeus, eles não têm nada a ver com Israel, com os israelitas. Esta mulher, ela não tinha nenhuma ligação, nada a ver com os judeus. Ela não era filha de Abraão. Ela não era descendente de nenhuma das 12 tribos de Israel. Ela era uma mulher pagã. E se nós aprofundarmos ainda mais, nós vamos ver que os cananeus, eles não somente eram um povo pagão, como também eram um povo idólatra. Era um povo que adorava outros deuses. Era um povo que eles faziam práticas de feitiçarias, de magia, ao ponto até de muitas vezes queimar o seu próprio filho ou filha ao sacrifício. Era um povo que invocava espíritos malignos, invocava os mortos. Lá em Deuteronômio diz, Deus, ele diz para Moisés: olha, quando vocês entrarem nessa terra, a terra de Canaã, a terra que eu prometi a vocês e que eu vou entregar para vocês, vocês não fazem estas práticas. Vocês não pratiquem isso, porque é isso que eles fazem. Eles invocam
demônios. Eles praticam a feitiçaria e eu abomino isso. E eu não quero que vocês façam estas coisas, mas que o coração de vocês estejam na minha lei. Então o Senhor orienta o povo de Israel a não fazer estas coisas, porque para Deus era abominável. Ainda é abominável. Então aquela mulher, eu acredito que muitas vezes na sua vida, ela adorou outros deuses. Porque era a sua origem, eram suas raízes. Ela já deve ter praticado feitiçaria, magia, invocado espíritos malignos. Mas a palavra do Senhor diz que ela ouve dizer que Jesus está naquele lugar. Só que em sua casa está a sua filha endemoniada. E ela diz que a sua filha está miseravelmente endemoniada. O que é, irmãos? Imagina aquela mãe olhar a sua filha naquela situação. Eu imagino que cada vez que ela tentava dar comida, porque nós mães somos assim, quando os nossos filhos não querem comer, parece, né? Uma coisa, a gente já fica preocupada. Agora você imagina, eu acredito que ainda era uma criança. E a Bíblia não fala a idade, mas eu imagino que era uma criança. Não comia, não bebia. Imagine a angústia daquela mulher. Imagine quantas vezes ela tentou ajudar a filha e não conseguiu, mas ela ouve falar que Jesus está naquele lugar e ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai ao encontro do Senhor. Eu já ouvi pessoas dizer que Jesus foi para aquele lugar para poder descansar. Porque Marcos diz que ele queria se manter em segredo naquele lugar. Mas eu acredito que Jesus ali, ele tinha um propósito naquele lugar. Jesus não foi simplesmente naquele lugar, ao noroeste da Galileia, um lugar longe, a qual ele queria simplesmente sair do meio da multidão e descansar. Não, Jesus tinha um propósito naquele lugar. Ele tinha um propósito. Ele tinha um encontro marcado com aquela mulher. Eu me lembro da mulher samaritana. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele passa por Samaria, ele para no poço de Jacó. E ele tem um encontro com a mulher samaritana naquele lugar. E a vida daquela mulher é transformada a partir daquele encontro. Porque o amor de Jesus não tem fronteiras. O amor do Senhor não tem limites. Jesus simplesmente ama. E o seu amor é inabalável, o seu amor é incondicional. É por isso que ele te trouxe aqui neste lugar. Ele não está preocupado da maneira que você chegou aqui. Talvez você chegou aqui neste lugar como uma mulher cananeia, com raízes. Talvez coisas que você viveu, que no teu coração você entende, não agradei o Senhor. Mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem um propósito com a tua vida. Porque Ele te ama. Porque Ele quer te transformar. Porque Ele quer mudar a sua vida. Porque Ele tem algo contigo. E é simplesmente por amor. Só por amor. Nós não somos assim. Não somos. Tem dia que nós amamos, hoje nós amamos, amanhã não amamos mais. Nós amamos somente quando nós somos beneficiados com algo, quando estamos sendo servidos. Mas quando não somos mais beneficiados, a gente já não ama mais, tudo muda. O tratamento muda, a paz do Senhor já não é mais o mesmo, o sorriso agora é amarelo. Nós somos assim. Somos seres humanos e somos assim, mas Jesus não.
O amor de Deus não busca os seus próprios interesses, não é por interesse. Não é pelo que você pode oferecer, não é pelos benefícios, não. Ele simplesmente ama incondicionalmente. Deus simplesmente ama. E este era o propósito de Jesus naquele lugar, com aquela mulher. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela vai ao encontro de Jesus. E ela clama. Mas o que mais me chama a atenção é que ela chama Jesus de filho de Davi. Ela grita. Ela clama. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Irmãos, só chamava Jesus de filho de Davi aquele que sabia da promessa. Aquele que entendia que ele era o Salvador, que ele era o libertador de Israel, que ele era o Messias. E em certo momento da vida daquela mulher, ela ouviu falar do povo de Israel. Ela ouviu falar da promessa de Deus para com o povo de Israel. E agora nós entramos na palavra desta noite, cujo tema é rompendo através da fé. Primeira coisa que aquela mulher, ela rompe através da sua fé, que já foi falado aqui nessa noite, são suas ideologias. São seus pensamentos. É o seu achismo. Quantas vezes nós entramos dentro da casa do Senhor cheios de achismos, cheios de ideologias próprias que nós mesmos formamos e nem nos preocupamos se está baseado dentro da palavra de Deus. Nós simplesmente não lemos, simplesmente achamos e queremos questionar quando entramos neste lugar. E o Senhor te chama nesta noite a romper. Ou talvez o seu conhecimento. Talvez você entre neste lugar achando que sabe demais, que conhece demais. Só que quanto mais eu leio, quanto mais eu me aprofundo, mais eu acho que eu menos sei. Falo, Senhor, eu não sei nada. Como eu vou pregar a mulher cananeia, Deus? É difícil. Mas muitas vezes, o Senhor falou ao meu coração, pessoas deixam de receber do Senhor, porque acha que sabe demais, porque acha que tem conhecimento demais, e não consegue romper isso. Falta fé. Muitas vezes você entra aqui neste lugar e você sai do mesmo jeito. O problema não foi o pregador, não foi a mensagem, não foi os louvores, não foi os ministros, não. É que você entrou e saiu sem a fé, sem romper o teu eu, sem romper o teu achismo, sem romper. E o Senhor te chama nesta noite, rompa. Rompa através da fé. Recebe aquilo que o Senhor tem para a tua vida. O Espírito Santo é aquele que reina neste lugar. É aquele que move todas as coisas. Desde a abertura do culto até o fim. É Ele que habita dentro de nós e move as nossas vidas. Se nós o buscamos, Ele está sobre nós. Mas nem isso, muitas vezes nós cremos. Não cremos. Eu mandei uma mensagem para a pastora dias atrás. Uma mensagem que eu não deveria ter mandado. Por quê? Porque faltou fé. Fé. E o Senhor falou forte no meu coração. Precisamos romper através da fé.
Muitas vezes não cremos que Ele está sobre as nossas vidas. Muitas vezes não cremos nos propósitos que Ele tem nas nossas vidas. Se nós entramos neste lugar, o Senhor se faz presente, Ele está sobre as nossas vidas, todo o tempo Ele está falando conosco e se faz presente. Mas nós não cremos, não conseguimos romper, são barreiras, estamos longe do Espírito Santo de Deus. Nós mesmos colocamos impedimentos, colocamos barreiras entre nós e o Espírito. Mas o Senhor, Ele nos chama a romper essas barreiras, a romper estes muros. Muitas vezes estamos até ativos na obra, evangelizamos, pregamos, louvamos, abrimos a igreja, mas estamos distantes do Espírito. Não tem mais intimidade com Ele. Não tem mais. Não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito. Porque colocamos barreiras. Mas o Senhor nos chama a romper nesta noite. Não há limites. Não há limites. Mas nós colocamos limites entre nós e o Senhor. E aquela mulher, ela rompe. Ela rompe. E ela vai falar com Jesus. Mas a palavra diz que Jesus, Ele não lhe respondeu palavra. Jesus ficou em silêncio, pastora. Em silêncio. Mas aquela mulher, ela não parou. Aquela mulher, ela não parou de gritar. Aquela mulher, ela não parou de clamar. Jesus não abriu a boca. Jesus não lhe respondeu nada. Mas o silêncio não impediu aquela mulher de clamar. O silêncio não impediu aquela mulher de perseverar. Eu vim buscar a minha bênção, eu vim buscar o meu milagre. Eu preciso da libertação da minha filha. E eu não vou sair daqui sem ela. Isso é romper. Romper o silêncio. Porque ela sabia que Jesus era o único que poderia libertar a filha dela. Ela sabia que Jesus, Ele era o caminho, Ele era a verdade, Ele é a vida. E só Ele podia libertar a filha dela. Só Ele podia entregar para ela o milagre que ela tanto precisava. É por isso que ela rompeu o silêncio. É por isso que ela não se calou conforme o silêncio. Porque ela tinha fé. Ela tinha fé no Senhor. E os discípulos, por causa de uma questão religiosa, disse para Jesus: despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós. Despede ela. Jesus olha para aquela mulher e diz: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que Jesus disse para ela? Sabe? Não. Foi uma resposta negativa. Porque ela não era israelita. Ela não tinha ligação nenhuma com a nação de Israel. Ela era gentia, ela era pagã. E Jesus diz: eu vim, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela recebeu um não do Senhor. Um não. Mas Jesus conhecia o profundo e o oculto do coração dela.
E Jesus sabia até onde ela podia chegar com a sua fé. Eu imagino os discípulos olhando e vendo aquela resposta. E vendo aquela mulher, olhando para aquela mulher, de boca aberta. Porque, irmãos, receber um não do Senhor e se prostrar e adorar. Uma gentia, uma mulher pagã, uma idólatra, uma feiticeira talvez. Poderia ser. A filha dela estava possuída com um espírito imundo. Se prostra e adora diante de um não, diante de uma resposta negativa do Senhor. E muitas vezes eu e você não queremos adorar. Estamos debaixo da graça. Estamos debaixo do sangue de Jesus. Estamos debaixo das suas benignidade, longanimidade, do teu amor, das tuas misericórdias. E não queremos adorar. Questionamos ao invés de adorar. E aquela mulher pagã recebeu um não de Deus, um não de Jesus, se prostrou e adorou. E adorou o Senhor. Ela rompeu um não, uma resposta negativa de Deus. Por quê? Porque ela tinha fé. Ela rompeu através da fé. Será que o Senhor, quando Ele sonda cada coração aqui nessa noite, será que Ele encontra corações cheios de fé? Será que quando o Senhor sonda o profundo e o oculto do teu coração, Ele encontra fé? A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Jesus não só procurava os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele procurava homens e mulheres de fé. E era através da fé que Jesus operava milagres. Se não tivesse fé, o milagre não era operado. Todas as vezes que Jesus curava, todas as vezes que Jesus libertava, o que Ele dizia? Seja feito conforme a tua fé. Conforme a tua fé. Quando Jesus voltou para o lugar onde Ele foi criado, as pessoas não acreditaram. Não é esse o marceneiro, filho de José? Jesus disse, eu não posso operar grandes milagres aqui. Eu não posso operar grandes coisas neste lugar. Eles não creem. Eu não consigo encontrar fé neles. Porque para Jesus operar, para Jesus trabalhar, é necessário ter fé. Sabe por que aquela mulher adora o Senhor? Porque ela não quer simplesmente a libertação da tua filha somente. Ela deseja, ela clama. Foi aquilo que a fez ir até Jesus. Mas ela se prostrar e adorar. Ela não quer simplesmente a libertação. Ela quer Jesus como Senhor da vida dela. Porque nós queremos a cura e não queremos Jesus como nosso Senhor. Mas não tem como. Porque Ele é a cura. Nós queremos um milagre, mas não queremos Jesus, mas não tem como. Porque Ele é um milagre. Ele é a cura. Ele é a verdade. Ele é a libertação, Ele é a transformação. Não tem como ansiarmos somente
somente pelo que Ele pode nos dar. Não tem como. Não tem como queremos somente a cura e não querer Ele. Temos que ansiar por Ele. Temos que ser adoradores, como aquela mulher. Ter Jesus como Senhor. Deixar Ele conduzir a nossa vida. É que muitas vezes nós colocamos Jesus na nossa vida como um lugar de servos, de servo, e nós os senhores. Por quê? Porque nós queremos ordenar a Ele, dar ordens para Ele. Jesus, faz isso. Jesus, faz aquilo. Temos que romper isso nesta noite e deixar Ele ser o Senhor. Ele dá as ordens. É Ele que tem que dar as ordens sobre as nossas vidas. Não nós ordenar a Ele o que Ele deve fazer ou não. Ele é que tem que conduzir. Ele é que tem que ordenar. Ele é que tem que ser Senhor. Que nessa noite você possa romper. Que nessa noite você possa romper todos esses impedimentos, todos esses muros, todos esses protocolos, tudo isso que te deixa longe do Senhor, que não deixa você adorar, que não deixa você se prostrar. Rompa limites através da tua fé. Rompa, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Deseja ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu me lembro de Raabe, a meretriz, uma prostituta que morava nos muros da cidade de Jericó. E quando Josué manda os espias olhar a terra, para eles irem na batalha, Raabe esconde os espias em sua casa. Raabe era uma mulher pagã, uma prostituta, morava em Jericó, uma terra onde habitava pessoas pagãs. Mas ela olha para os espias e diz: eu sei, eu conheço, ouvi falar do Deus de Israel que vocês servem. E toda a terra de Canaã também ouviu falar deste Deus. Estão todos atemorizados, porque ouviram dizer que Ele secou as águas do Mar Vermelho somente para vocês passarem. E que vocês sobreviveram o deserto, porque Ele estava com vocês. E vocês chegaram aqui, estão todos atemorizados, e eu também estou. E eu reconheço que o Deus de vocês é Deus de verdade. Ela esconde os espias e pede para salvar toda a sua casa, toda a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. E a palavra do Senhor diz que quando Josué vai com a nação de Israel, derruba os muros de Jericó, Raabe e sua família é salva. Foram os únicos que sobreviveram à batalha. Raabe, ela se casa com um israelita. E o seu nome está na genealogia de Jesus. E quando o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai citando os heróis da fé. E ele fala de Noé, e ele fala de Abraão, e ele fala de Isaac, ele fala de Jacó. E ele vai falando dos heróis da fé, ele fala de Raabe. Ele diz: Raabe, a meretriz, pela fé não pereceu, escondeu os espias e não pereceu. Pela fé, Raabe rompeu
sua família salva, teve a sua vida transformada. E o seu nome é citado na Bíblia, na palavra, na genealogia de Jesus. Uma mulher que era pagã, que era uma prostituta, ela faz parte da genealogia de Cristo. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa, igreja? Que não somente nós temos que romper através da fé, mas que o Espírito do Senhor, Ele nos ama, que o Senhor Jesus nos ama, que o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele nos honra. Ele honrou Raabe. Imagine o privilégio de estar com o seu nome escrito na genealogia de Jesus. Imagine o privilégio. Você tem o privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Você crê? Você crê no teu coração? Esta noite você vai começar a romper através da fé. Será que Deus ele vai encontrar fé no teu coração nesta noite? Ou será que você vai sair daqui triste, desanimado? Eu ouvi a palavra, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu ouvi a palavra, Deus até falou comigo, mas eu acho que o milagre não vai chegar. É muito difícil, é quase impossível. Eu quero dizer para você, rompa essa incredulidade, essas dúvidas do teu coração. E saia daqui desta noite como aquela mulher cananeia que se prostrou e adorou o Senhor e rompeu através da fé, crendo no teu milagre, mas crendo também no Senhor, no dono do milagre, porque Ele está aqui. A palavra do Senhor diz que ela adora. E o Senhor, Ele dá mais uma resposta negativa para ela. Primeiro Ele fica em silêncio. Depois Ele diz não. Depois pela segunda vez, depois que ela adora, Ele diz não novamente. Ele olha para aquela mulher e diz, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus estava dizendo para ela, eu não posso, ainda não é o tempo. Você não é judia, você não é israelita. Eu não posso entregar para você o que é da nação de Israel. A promessa não é tua, a promessa é dos judeus, a promessa é da nação de Israel. Mas mais uma vez eu digo para você que Jesus conhecia o profundo e o oculto do coração daquela mulher. E Ele sabia da resposta que ela ia dar para Ele. Porque a palavra do Senhor, Isaías profetizou que Jesus, Ele seria a salvação, a luz de todos os povos. E eu lembro da passagem de Simão, quando ele pega Jesus bebezinho, quando seus pais vão apresentar ao templo. E ele deixa testificado no coração dele que ele está segurando a promessa, que ele está segurando o Messias, que ele está segurando o Salvador. Ele diz, aqui está a salvação do povo de Israel e dos gentios. Mas
primeira promessa tinha que se cumprir. Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia, para que nós, a igreja, os gentios, fossem alcançados pelo Evangelho. Mas aquela mulher chega antes. E Jesus olha para ela e diz: Esti, eu não posso entregar o pão dos filhos, pegar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. Mas ela diz: Senhor, sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que ela disse para Jesus? Sim, eu sei, Jesus. Mas se o Senhor está aqui presente, eu estou aos teus pés, eu posso receber o meu milagre. Porque por onde o Senhor passa, milagres acontecem. Aonde Jesus está, onde Jesus entra, nada fica da mesma forma. Eu sei, Senhor, que eu posso receber o meu milagre. Eu sei, Senhor, que eu posso receber a libertação da minha filha. E Jesus olha para aquela mulher. E Jesus diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Até que ponto você pode ir pelo teu milagre? Até quando você pode romper pelo teu milagre? Até que ponto você é capaz de clamar, você é capaz de se humilhar, você é capaz de adorar pela tua casa? Até que ponto você é capaz de resistir, de romper pelo teu casamento, pelos teus filhos, pela salvação da tua família, pela cura que você precisa? Até que ponto você é capaz de ir com o Senhor? Será que você vai se limitar às condições, ao silêncio do Senhor, talvez? Ou talvez uma resposta negativa? Ou será que você vai sair daqui nessa noite disposta a romper qualquer coisa através da sua fé?